É uma alegria estarmos aqui no nosso lar espiritista, que fomos convidados assim e ficamos com o coração cheio de alegria, realmente, por poder participar um pouquinho dessa família aí, porque a família aí são famílias de desbravadores, né? E aí a gente vai trazendo aqui as informações, trazendo as orientações, trazendo os esclarecimentos da doutora Anísia da Silveira, uma grande, porém pequenina mulher, pequenina porque ela é bem baixinha, mas é uma grande mulher, e juntamente que ela trabalha com Joana de Ângeles, então vem aí juntar bastante conhecimento, né? E o pouquinho que a gente pode passar. No livro Reconstruindo Emoções, ela vem falando de transtorno de depressão, de personalidade controladora, relacionamentos, dificuldades afetivas, egoísmo, dor emocional. Quer dizer, ela vem falando de tudo aquilo que a gente vivencia, um pouquinho, né, do que a gente vivencia todos os dias na nossa vida. E ela vem trazendo como uma autobiografia não autorizada, como eu disse para Edmilson. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ler aquilo, ler o que ela escreveu, ler o que ela trouxe, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu passei por isso, só que eu não sabia que isso tinha um nome psicológico e também um nome psiquiátrico. Então, a gente passa por tantas coisas na vida que a gente acaba não identificando. E quando a gente começa a estudar, porque o autoconhecimento, ele é estudo, e isso é muito necessário, quando a gente começa a estudar, a gente começa a mudar a lente dos nossos óculos e enxergar tanto a vida quanto a composição das emoções diárias e a formação dos sentimentos de uma forma diferente. E isso, não vou dizer que isso acaba com os nossos desafios, não. Simplesmente nos prepara para os desafios com mais segurança, com mais força, com mais coragem. Como diz no Evangelho, né? A falta de ânimo é uma falta, o nome já diz, né? O desânimo é uma falta. E é exatamente isso, quando a gente adentra esse autoconhecimento, trazido já por Jesus, faz com que a gente não tenha esse desânimo e consiga seguir em frente, né? E nós trazemos nas nossas bagagens muito forte, latente, as personalidades que nós somos, né? Como em alguns momentos personalidades controladoras, personalidades muito egoístas, e às vezes a gente não sabe por quê, né? A gente fala assim, eu não sou assim, ou a gente fala, eu sou assim, mas a gente acha que é um adjetivo muito bom até. Por exemplo, quando a gente fala de personalidades controladoras, a gente fala assim, eu sou o controlador, né? Eu espero que a gente esteja ainda online. Sim, está online, sim. Tá. Eu sou o controlador, sou uma pessoa extremamente controladora. E a gente acha que realmente, nossa, isso é uma coisa de força, isso é uma coisa de firmeza. E quando a gente vai estudar um pouquinho disso que a doutora Anísia traz, ela diz assim, que a pessoa controladora é uma pessoa com muito medo. A gente fala, opa, eu achei que ser controladora era sinal de um poder, de um domínio, e não é.
é a demonstração do medo. Então, a gente vai compreendendo que a pessoa exige, né, do outro, a pessoa quer controlar tudo à sua volta, porque a gente acha que realmente, controlando tudo, nada vai fugir do controle e eu me sinto completamente segura. E não é assim, ao contrário, nós sentimos uma insegurança quando percebemos que a coisa sai do controle. Só que nós não paramos para pensar que nunca esteve sob o nosso controle, absolutamente nunca. Nem a nossa vida, nem as coisas que nós fazemos. A gente programa, as coisas saem de forma diferente, muitas vezes da forma que programamos, mas a maioria das vezes, assim, vai tortinho, tortinho, a gente chega lá, mas dá sempre algumas outras voltas. Então, a gente vai, ao passo que a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo que a gente não tem muito controle sobre as coisas. E amadurecendo mais ainda, a gente descobre que a gente não tem nenhum controle sobre as coisas. Basta a gente ver, né, esse momento de quase 2 anos que a pandemia, que é um envolvimento mundial, né, veio trazer todos nós para dentro das nossas casas, por medo e por insegurança, por não saber o que podia acontecer, o que não podia acontecer, como é que ia ser, e o medo de algo que a gente nem sequer enxerga, e nem sequer sabia como a gente poderia ser contaminado. E por que uns desencarnaram, outros não? Então, qualquer gripezinha que a pessoa tem, qualquer resfriado, ela já corre fazer um exame, porque eu estou resfriada, preciso ver se não é Covid. Então, a gente passou a ficar atento às nossas emoções de uma outra forma. E sendo que as nossas emoções afetam diretamente e muito particularmente as nossas fragilidades físicas, né? A nossa saúde. Então, cada situação que a gente passa de emoção, tudo que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, gera uma emoção. Se nós não tivéssemos emoção alguma, então pode internar, pode desencarnar, porque não é normal. O espírito tem emoções, ele sente emoções, e não é o corpo que sente as emoções, é o espírito, a alma. E tudo, como tudo gera uma emoção, a gente precisa entender essas emoções que a gente sente. Uma emoção muito frequente que nós sentimos, e isso é geral, é a raiva. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou uma pessoa que tenho raiva, e eu não guardo raiva. Então eu falo, meu amor, vai se autoconhecer, porque você não se conhece ainda. Todos nós sentimos raiva. Prende o dedo numa porta para ver se você não fica com raiva. A hora que prender o dedo, que você grita, aquilo doeu. Você fala, que raiva, que droga, como é que eu não vi que a porta ia bater? Caramba! São pequenas coisas, mas que geram emoções, que geram dali sentimentos, quando não trabalhados, eles vão se enraizando e vão trazendo um outro contorno da nossa vida. Então, no caso é importante falar desse momento atual, né, dessa pandemia, dessa situação em que o mundo vive, né? A gente vê cada país de uma certa forma, já estamos indo para a 3ª vacina, Israel já está indo para a 4ª vacina, e eu falo assim, e daí todo mundo fala da cepa, né? Que nós estamos com a cepa delta, eu falo assim, gente, olha só, o alfabeto vai de A a Z, nós estamos na letra D, portanto, não adianta se apavorar, que tem muitas letras aí pela frente, e muitas doses e doses de vacinas a serem tomadas. Porém, nós temos que ver o que a nossa emoção está dizendo para a gente.
Então, quando você pega uma gripe, o que é que aquela gripe está vindo trazer para você? Está querendo dizer para você? A gente só se resfria, só fica gripado quando a gente tem uma baixa na imunidade. A nossa imunidade só realmente abaixa quando temos um pico elevado de emoção não agradável, coisas desagradáveis, coisas que não me fizeram bem. Então, o que é que aconteceu que eu fiquei gripada? Ah, foi o ar-condicionado. Mas todo dia eu ligo o ar-condicionado, todo dia. E por que só hoje eu fiquei gripada e não fiquei ontem? Será que meu ar-condicionado mudou? Preciso trocar ele? Hoje ele veio gerando gripe e amanhã não? Ou então, gerou gripe só para mim e para os outros que estavam no mesmo ambiente, ninguém ficou gripado. Então, a gente precisa refletir. Então, a gente põe a desculpa no ar-condicionado, no tempo, na mudança do tempo, no isso, no aquilo. Mas por que as outras pessoas também não adoeceram? Então, tudo isso é o que a gente passa, está dentro da gente. Como espíritos que somos, trazemos uma bagagem. E dentro dessa bagagem, nós precisamos nos entender. O significado de algumas coisas, para mim, é diferente do significado para você, para você, para você, para você. Por quê? Porque é de acordo com a nossa bagagem, que já trazemos, e de acordo com o nosso momento atual. Determinadas coisas, no nosso momento atual, não causam absolutamente nada. Mas num outro momento da minha vida, numa outra fase que eu esteja atravessando, tem um significado enorme. E tudo é muito simbólico. É simbólico demais. A doutora Anísio da Silveira, por exemplo, ela conseguia ler, ela conseguia saber o que é que os seus pacientes, que ela dava o nome de clientes, tinham, qual o quadro, a profundidade deles, exatamente através dessa forma. Por quê? Ela pegou telas, deu tinta, pincéis e deixou que eles pintassem. Nenhum tinha formação artística, não tinham preparo para isso, não conheciam nada. E foram pintando. Tudo, só que tudo ela começou a observar como parar de um, de outro, de um, de outro, era em forma de círculos. Mas que Carl Gustav Jung deu o nome de mandalas, né? Mas que ela penetrando dentro de cada pincelada, de cada desenho ali expressado, ela conseguia saber qual era a emoção, qual era o sentimento, qual era a aflição, qual era a angústia que desequilibrava aquele ser, qual era o tipo de transtorno que ele estava vivenciando. E a mesma coisa conosco hoje. Então, quando eu estou atravessando determinada situação na minha vida e algo me acontece, depende muito de como eu vou interpretar aquilo na hora, como eu vou interpretar e como eu vou agir. Porque depende da forma que eu interpretar, aquilo vai se expandir, provavelmente, no meu corpo físico. E depende da forma que eu interpretar, entender, esmiuçar, aquilo não vai se estender no meu corpo físico. Porque nós temos, ela fala, inclusive, que nós temos a dor emocional, né? A dor emocional, ela é incrível. A gente acha que dor é somente física, e não é. A gente acha que é algo físico, e não é. É algo de resultado das nossas emoções. Nós somatizamos um monte de emoções, vamos deixando tudo para trás. Aí depois eu penso nisso. Senti raiva hoje, senti muita tristeza hoje, muita angústia hoje. Mas amanhã já estou diferente, amanhã passou tudo. Não passou. Está lá guardado.
Porque passa quando você dilui aquilo, quando você esmiuça aquilo e entende o que foi que acionou aquela válvula para você sentir aquilo. Então, aí sim, agora você fala, amanhã passou e amanhã eu estou bem, eu penso em outra coisa, então você já ficou com um pacotinho guardado ali do seu emocional, na sua alma, ou seja, você, alma, você, espírito, armazenou algumas emoções, não as trabalhou. Quando você passa alguma outra dificuldade, uma outra fase da tua vida, que você está com aquelas emoções todas juntos, misturadas, armazenadas, então, dependendo da fase que você está na sua vida e o seu organismo, a fragilidade do seu organismo, o órgão que estiver em estado de maior fragilidade, ele vai absorver toda essa descarga que está concentrada na alma, naquele órgão. Então, nós temos infecções urinárias, nós temos problemas coronários, nós temos problema de fígado, nós temos problema de refluxo, mas a gente não faz a pergunta essencial que deveríamos fazer. Olhar para a gente quando começou um refluxo. Nossa, como me dá refluxo? Nunca tive isso, comecei agora, vou no médico para tomar um remedinho e pronto, passou. Não, não é pronto, passou, porque ele pode amenizar o resultado ali, né? O efeito que você está dando, mas não a causa, não está curando a causa. Então, se você, por exemplo, está sentindo um refluxo, o que é que está acontecendo na sua vida nesse momento e que está difícil de engolir? Aí, doutora Anísia amorosamente faz flap no nosso rosto. Fala assim, olha só, tem alguma situação, tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você está atravessando, geralmente é um relacionamento, né? Ou muitos relacionamentos, mas que fazem com que eu não consiga digerir aquilo, trabalhar aquilo. Então, o que é? Por que é que eu estou sentindo isso? Por que é que está me causando isso? Ah, sei. Eu estou com minha esposa, meu marido, minha irmã, meu pai, minha mãe, enfim, meu chefe falou isso para mim e eu não concordo, eu não aceitei. Eu sei que não dá, isso daí não passa na minha garganta. E aí eu começo a ter problemas de refluxo. Então eu tenho que trabalhar aquilo ali, chegar a conversar, abrir, expandir, dialogar sobre aquilo para conseguir entender o porquê daquilo e qual a necessidade daquilo e o que é que aquilo pode mudar na tua vida. É uma pergunta que a gente nunca faz para a gente. Quando acontece algo desagradável, a gente percebe aquele algo desagradável sem fazer a importante pergunta. Mas o que isso pode mudar na minha vida? Primeira pergunta. Vai mudar alguma coisa? Segunda pergunta. Faz diferença na minha vida isso? Ou não muda nada, não faz diferença de nada e é só uma raivinha que eu estou sentindo, um incômodo, um ciúmezinho? Se a resposta for, gente, isso que fulano falou para mim, essa frase que me direcionou, essa descarga de energia que a pessoa soltou em cima de mim, fazendo uma reclamação, uma queixa, me alfinetando, não vai mudar nada na minha vida, porque eu sei que eu não sou aquilo. Eu sei que eu não sou. Acho que tem algum microfone aberto. Não, não tem escrito nada.
Coloca no mudo, por favor. Pode atrapalhar a palestra, por favor? Nath. Natasha, por favor, Natasha. Quer que eu fale um pouco mais devagar? Não, é porque houve realmente uma interferência, mas acho que já passou. Tá bom, então. Desculpa, gente. Imagina. O que acontece, né? Quando a gente faz essas perguntinhas para a gente começa a entender que, olha só, aquilo me incomodou porque eu fiquei com raiva, fiquei com ciúme, me chateou, me irritou só, mas não vai mudar nada na minha vida. Não muda nada na minha vida. Então, peraí, se aquilo que fulano me alfinetou, falou ou fez, não vai mudar nada na minha vida, por que é que eu estou supervalorizando algo que não faz diferença na minha vida? Eu estou supervalorizando algo que, em realidade, não é importante, mas que eu dei uma super importância, eu supervalorizei, que é negativo e que eu me adoeço com aquilo. Agora, se eu ouço algo super bom, super positivo, por que é que eu não supervalorizo? Porque isso é bom. Fulano falou isso, fez isso, fez isso, fez isso, me fez muito bem, tudo. Mas por que eu não supervalorizo isso? Por menor que seja. Exatamente por isso. Isso que você pensou. Porque aquilo me fez bem. E só vai me chamar a atenção às emoções que não me fazem bem, às emoções negativas. Então, eu vou sentindo dor, por exemplo, nos meus rins. O que é que eu tenho nos meus rins? Eu estou com infecção renal. Eu vou no médico, vou tomar um anti-inflamatório, enfim, um medicamento e pronto, vai resolver. Não vai resolver. Vai resolver o sintoma que você está sentindo, mas não vai resolver a causa. Se o rim é filtro, ele filtra no meu organismo, o que é que está filtrando, que está lhe entupindo, que não está digerindo? É algo emocional forte. Todos nós temos no nosso corpo físico alguma válvula de escape. Nós choramos pelos intestinos, que é um dos órgãos onde se concentram as mais fortes emoções, por incrível que pareça. As pessoas não se importam com o intestino, né? Meu intestino, eu tenho muita prisão de ventre, ou ele solta demais, ou prende demais, seja lá o que for. E aí eu vou controlando, é uma coisa que eu não conto para ninguém, não falo com ninguém, e vou me virando. Passo mal, passo bem, passo mal, passo bem, passo mal. Pois é, mas é uma concentração imensa de vibrações, de emoções. As lágrimas que não estão escorrendo pelos meus olhos naquele momento de algo que está me ferindo, está fazendo eu chorar pelos meus intestinos. Porque tudo no nosso corpo está ligado. Todas as nossas células, absolutamente todas, os trilhões de células que temos, todas elas registram as emoções. Cada emoção que eu sentir, as minhas células físicas, da cabeça aos pés, vão registrar. Vai fazer uma marquinha, vai deixá-la mais fechada, vai deixá-la mais aberta, vai deixá-la mais colorida, vai deixar ela mais escurecida. Tudo causa algo. E eu preciso ver o que eu vou escolher. Então, quando a gente fala de dor emocional, uma coisa é importante. Quando a pessoa vai fazer uma ressonância magnética e ela está com dores, né, com dor tanto emocional quanto física, presta bem atenção. A ressonância
vai registrar, naquele momento, um local no nosso cérebro onde vai se tornar mais destacado, que é o local onde fica, onde registra a dor, quando eu sinto dor. E os especialistas, os cientistas descobriram que esses locais que estão registrando dor, nem sempre é uma dor física, é dor emocional. Mas o local no cérebro que registra e a intensidade é exatamente a mesma. Então, a dor emocional, ela é muito importante. Ela é fundamental. A gente precisa ver o que é que nos causa dor emocional, porque é o que nos desequilibra fisicamente. Nós somos espíritos. Recebemos todas as emoções, desenvolvemos as emoções. As emoções geram sentimentos. Para gerar sentimento é necessário sentir uma emoção. Então, primeira coisa é a emoção. Segunda coisa é o sentimento. É aquilo que vai se enraizar. Então, eu passo pela raiva, eu passo pela tristeza, eu passo pelo luto. O que acontece quando eu sofro um luto? Eu tenho que vivenciar esse luto. E não adianta dizer assim, eu sou espírita, tá? Nasci espírita, sou espírita de berço, de família, de descendência, falar o que for. E eu entendo que se houve uma situação de luto, ok, o corpo morreu, o espírito está vivo, está lá, a gente se encontra, tudo, você vai se encontrar depois. Olha só, não é assim, porque nós não somos frios, de jeito nenhum. Podemos ter a cultura que for, no país que for, mas nós temos emoções e nós sentimos e temos que vivenciar aquilo para não adoecer. Então, o luto é algo que nós vivenciamos por aproximadamente 2 anos. É normal chorar de saudade, saudade da presença física, saudade da companhia física. Não adianta a gente falar, não, mas olha só, eu estou enxergando, ele está aí do teu lado, eu tenho um olhinho um pouquinho rasgadinho a mais, vejo um pouquinho a mais, e ele está aí do seu lado. Pior ainda, quer saber por quê? Porque daí junta a minha saudade com a dele também. Então, o que é que nós precisamos fazer? Vivenciar as nossas emoções com consciência. Se o luto, a dor do luto, o sofrimento pelo luto, né, essa tristeza gerada pelo luto, ultrapassam 2 anos, por exemplo, então a gente tem que procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, tratamento espiritual, a gente tem que cuidar. Sabe por quê? Porque aí já não é mais sofrimento pelo luto que a gente está sentindo. A gente está sentindo sofrimento pelas nossas dores emocionais somatizadas, que a gente deu ligação, sequência com aquela dor de luto. Então, tudo que é triste, tudo que me feriu, tudo que não me fez bem, tudo que foi de atravessado na minha vida, eu vou somando aquilo e vou lembrando daquilo, daquele outro, e vai me gerando tristeza. E eu acho que essa dor é a dor do luto. E aí já não é mais a dor do luto. Então, eu preciso me tratar. É uma dor emocional. Então, são todas coisas que nos geram sintomas físicos, transformações, mutações nas nossas células. Nós podemos mudar o nosso gene. Então, tem várias coisas
que são modificadas, todas acionadas pelas emoções. Nós temos, como eu falei, a personalidade controladora é por medo, né? É a pessoa que sente muito medo. Todos nós somos um pouco controladores, né? A gente acha que tem que estar tudo sob controle. Eu vou viajar tal dia, tal hora, para tal lugar, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, depois volto, faço isso, ou então levanto de manhã, vou malhar, vou fazer algum exercício físico, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e aquilo, e o meu dia está completo. Chega à noite, quando você encerrou o seu dia verdadeiramente, olha para trás e vê se você conseguiu fazer tudo aquilo como você programou, exatamente como programou. Se não houve coisas que aconteceram que não estavam na programação e coisas da sua programação que você não conseguiu, não deu conta de fazer. Isso já mostra que nós não temos controle, porque ninguém programa quebrar uma perna. Ninguém programa, hoje eu vou sair tal hora, 5 minutos mais cedo, porque eu vou bater o carro no pilar do estacionamento. Ninguém faz essas programações. Por quê? Porque isso não faz parte. A gente programa aquilo que a gente quer fazer, coisas que a gente quer realizar. Mesmo que sejam coisas ruins que a gente vai realizar, a nossa força emocional, muitas vezes, nos impede até de realizar algo que não queremos, porque nós fazemos também muita coisa que nós não queremos nos nossos relacionamentos pessoais, familiares, de trabalho, sociais, e isso é natural. A nossa vida como um todo, quando transita aqui pela Terra, ela se resume simplesmente nos relacionamentos. Tá? Não existe um relacionamento familiar completamente harmônico, lindo, pacífico, perfeito. Sabe aquela família perfeita? Ninguém se estressa, ninguém briga, ninguém discute, ninguém discorda de nada, está tudo sempre maravilhoso, todo mundo quer fazer aquilo junto, no mesmo dia, na mesma hora, ninguém discorda daquilo, todo mundo gosta da mesma coisa. Não tem. Nós somos espíritos, cada espírito é individualidade, e cada individualidade como espírito sente as suas emoções diferentes do outro. Então, muitas vezes eu estou fazendo muita coisa obrigada. E eu não quero me sentir mal com aquilo. É chato dizer isso, mas muitas vezes nós temos um almoço de família, um encontro de família, alguma coisa, em que eu não me sinto bem naquilo. Eu estou indo porque estou sendo obrigada, vou encontrar com algumas pessoas que não combinam comigo, que não se afinam comigo, vou ter que tomar cafezinho, lanche da tarde, almoço, sentar na mesa com a pessoa, comer com aquela pessoa. Ah, mas você está aí para desenvolver tolerância, várias coisas. Sim, mas eu não preciso estar desenvolvendo o relacionamento pessoal ali, dividindo meu espaço, minha alimentação. Então, tem várias situações que fazem uma diferença, né, na minha vida. E o que acontece? Então, a família despenca por causa disso? Não. A família é a maior preciosidade que Deus criou. É a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Porque é onde nós afinamos os nossos defeitos, nós lapidamos as nossas dificuldades, nós aprendemos, sim, a compreender. Não é aprender a ter paciência, nem a tolerar. Porque às vezes a gente tolera, mas aquilo está ficando entalado, está somatizando um monte de emoção que não está me fazendo bem.
Então, peraí, não é esse tolerar, mas é o compreender a posição do outro, a situação do outro, o jeito que o outro está me vendo, sentindo, me colocar no lugar do outro, sabe? Fazer algumas... Aí sim que eu vou entender o que é tolerar, que não vai me gerar emoção controversa. Ela vem falando muito bem sobre isso. E durante toda essa pandemia, a gente sabe que nós tivemos que aprender a conviver de forma... olha só, eu não vi o horário que eu comecei, tá? Então, eu peço Pode ficar que tranquilo. Pode ir levando, que me eu te aceno. sinalize. Eu te aceno. Tá legal, obrigada. Imagina. Então, nós vamos vivenciando várias emoções de várias formas, mas a gente vai aprendendo a compreender a situação de uma outra forma diferente daquela. Então, eu vou trabalhando cada uma das minhas emoções. Só que todas elas, durante essa pandemia, nós nos confinamos nos lares. E teve muita gente que descobriu que tinha pai, que tinha mãe, teve pais que descobriram que tinham filhos, que tinha sogro, sogra, ninguém esqueceu. Por quê? Porque eu não tinha convivência. Quando a coisa aperta na minha casa, eu vou para a rua. Eu tenho que fazer uma comprinha ali no shopping, eu tenho que ir até o supermercado, preciso ir à farmácia, preciso fazer não sei o quê. Eu preciso fugir do meu problema, que na verdade não é um problema, é um desafio, preciso fugir dele para arejar minha cabeça e entrar de volta na minha casa, como se nada tivesse acontecido, e olha, isso daí já foi, passou. Eu posso ficar emburrada, ficar de mal com a pessoa, não falar com ela 3 dias, mas eu coloco no já foi, já passou. Eu não resolvi aquilo intimamente. Então, nessa pandemia, nós vimos as pessoas se confinarem, as famílias se confinarem. Só que não foi pelo fato de se confinarem que se tornaram uma família, que tornou um relacionamento realmente familiar. Por quê? Porque nós temos ainda uma parte tão egoísta em nós. Primeiro eu, depois eu, mas se isso beneficiar a mim, então eu também faço. Então, a gente tem algumas deficiências. A gente abre mão por filho, por mãe, por pai, mas a gente abre mão, talvez, de uma forma... Eu estou abrindo mão porque é meu filho, nossa, eu faria tudo por ele, mas você fazia tudo pelo filho do vizinho? Pelo outro? Então, a gente não conseguiu compreender ainda a palavra amar, não conseguiu estender esse amor, né? Então, eu preciso aprender. E o que acontece? Quando nós temos essas dificuldades com as nossas emoções, como, por exemplo, a ansiedade, a gente vai se expandindo. A ansiedade é algo que está, pelo menos no Brasil, é demais. O Brasil se tornou o primeiro lugar no mundo em ansiedade, né? Um país tão lindo, com tudo tão... a gente fala, não dá para entender. Pois é, a ansiedade de querer viver o amanhã. Ninguém vive o presente. Ninguém faz nada contando com o seu presente. A gente está tomando banho, a gente não está pensando naquela água que está caindo no nosso corpo, sentir a água, viver a água, sabe? Deixar aquilo cair e falar, olha que coisa gostosa. Poxa, tem gente que nem água tem e eu estou aqui podendo tomar meu banho delicioso, que delícia. Não, eu não estou aproveitando o meu tempo. Eu estou almoçando, comendo depressa e pensando
que eu tenho que ir depois no supermercado, que eu tenho não sei aonde, tenho que fazer não sei o quê. Eu vou no centro espírita e estou prestando atenção na palestra até eu lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa quando sair dali. Aí eu já vou falar, não, quando terminar, vou sair rapidinho, correndo. Espero que não passe. Tem várias coisas. Então, nós não estamos vivendo o nosso presente. Nós queremos viver a ansiedade, viver o depois. Só que todo mundo que vive ansioso, que é um transtorno, a ansiedade, e é muito sofrimento, porque a ansiedade, a doutora Anise fala, que até um certo ponto é natural, porque nos impulsiona a caminhar, a seguir, a ir em frente, a construir. Mas, passando desse ponto, ela passa a ser um transtorno da ansiedade. E o transtorno da ansiedade é terrível, porque você não vive o presente, só vive o futuro, e o futuro nunca chega para você. Ele não acontece. O futuro não acontece, porque você está aqui agora, vivendo, pensando no que você vai fazer depois, como é que vai ser. Quando você está fazendo aquele depois, aquele que você pensou lá atrás, como é que vai ser, você já está com a cabeça em outro lugar. Então, você não tem os prazeres das pequenas coisas, né? Então, isso não nos beneficia. E isso vai gerando cada vez maiores transtornos físicos. A ansiedade gera o aperto no peito, a agonia, gera dor de cabeça, faz a pessoa ganhar peso, porque ela passa a se alimentar fora de hora, passa a se alimentar demais, aí ela faz uma dieta, eu não como, não penso, não bebo, não respiro. Ela vai ao outro extremo. Aí ela vai desenvolver outros transtornos. Então, o que acontece? Com a nossa ansiedade, nós vamos desenvolvendo outros transtornos e vamos chegando à depressão. É um pulo para a depressão e para a síndrome do pânico. Agora, por que a gente não faz a pergunta que deveria? Quando a gente sente uma emoção, a gente não pode ignorar ela. A gente tem que sentir emoção e falar, por que é que eu estou sentindo isso? O que é que isso está querendo me dizer? Por que é que eu estou me sentindo ansiosa? Será que o presente que eu estou vivendo agora não está me proporcionando prazer, realização? Está me proporcionando insatisfação, contrariedade, mal-estar, que eu preciso viver o futuro, que esse futuro não vai chegar, porque eu já vivi ele antecipadamente e geralmente ele não acontece como eu imaginei? Então, eu fico naquela ansiedade. Então, o que é que está me gerando ansiedade? Para e pensa. Meu relacionamento? Foi algo que fulano falou? Foi algo que eu prometi fazer e eu não quero fazer. Eu não quero fazer, tenho que fazer. E, enquanto eu não sentar no computador e fazer aquele negócio, mas eu não quero fazer. Está me gerando contrariedade, mal-estar. Então, vamos trabalhar aquilo. Por que você não quer fazer? Por que você vai empurrando, vai postergando as coisas que você precisa fazer para você não vivenciá-las e vivenciar o futuro? Então, a gente vive a ilusão, não vive o presente, e aí a gente vai criando a depressão, desenvolvendo a depressão. A depressão é muito dolorosa. É muito dolorosa. E só quem passou pela depressão que sabe. Porque sabe o que é sentir a dor. A pessoa sente a dor no vazio. É um vazio indescritível, que você não tem palavras para traduzir aquilo que está dentro de você. E aí você fala assim, mas eu tenho tudo. Eu moro num país de primeiro mundo, eu tenho um ótimo emprego, um ótimo salário, porque dá para me viver confortavelmente, não estou vivendo uma vida
luxuosa, mas eu estou vivendo confortável, a minha família está aqui, está todo mundo bem aqui. Então, o que está acontecendo? Ah, eu estou com saudade de fulano que mora em outro estado. Não, você não está com saudade de fulano. Hoje em dia a gente fala assim pelo vídeo. Então, a gente vai transformando aquela emoção numa dor mais profunda. E a doutora Anise fala assim, que nós precisamos aprender a compreender a emoção que está acionando aquilo para que a gente trabalhe aquilo, para a gente conseguir diluir aquilo. Nem sempre é possível a gente diluir sozinho. Muitas vezes é necessário, sim, um auxílio psicológico, tratamento espiritual, tomar passe, tratamento psiquiátrico. Às vezes, uma medicação vai equilibrar a parte química no nosso cérebro para dar condições em que a gente consiga controlar essa depressão, sair dela e aí desmamar do remedinho. Não tem problema, não é vergonha nenhum. Sabe o que é? É que nós, seres humanos, consideramos médicos daqui para baixo. Se você sai na rua e você encontra seu cardiologista, você fala, meu cardiologista lá, oi, tudo bem? Olha, meu cardiologista. Nossa, aquele meu otorrino, aquele meu dermatologista. Você encontra o seu psiquiatra, você fala, meu psiquiatra. Eu não vou falar, oi, meu psiquiatra está ali, porque nós temos um preconceito horroroso, porque acha que médico é do pescoço para baixo, quando deveria ser a parte mais importante essa, que é onde se concentra o espírito como individualidade e comandando toda essa organização, essa orquestra maravilhosa que Deus nos deu. O nosso corpo é algo perfeito demais. É muito lindo. Então, para a gente controlar tudo isso, a gente tem que estar bem, tem que estar bem aqui. E por que eu não procuro médico, psiquiatra? Porque eu tenho preconceito, porque eu não vou ficar tomando remédio para essas coisas. A gente fala isso, remédio para essas coisas. Gente, que coisa é essa? Coisa que vai equilibrar um pouquinho a química do meu cérebro, que muitas vezes se desequilibrou e está precisando estabilizar? Porque eu estou sobrecarregada das minhas emoções, que eu não trabalhei nenhuma, joguei tudo para trás, e eu, o espírito, somatizei todas aquelas emoções naquela hora, aquele pacote todo, e agora não sei o que fazer com aquilo, e eu, espírito, alma, estou gritando, não aguento mais, não aguento mais, e começa a surgir coisas no meu corpo. Então, quando que eu vou descansar? Por que eu tenho problema de coluna? O que eu estou carregando nas minhas costas? Problema de coluna que eu falo é quando a gente, de repente, trava a coluna. Fui fazer alguma coisa, deu um mau jeito. Se a gente olhar em toda a lista médica de transtornos, de problemas, a gente não vai achar nenhuma doença que chama mau jeito. Não tem. Por quê? Porque tudo aquilo que você fazia, você faz e um dia que acontece que aquilo deu errado. Então, vamos lá. Eu estava penteando o cabelo, fui pentear o cabelo, deu um mau jeito aqui, eu fiquei com torcicolo. Ai, meu Deus! Ui! Então, eu pergunto, é a primeira vez que você penteia cabelo? Não. Você penteia todo dia, pelo menos 2 vezes por dia? Sim. Não no seu caso, Eliezer. Faltam... Iracy, bem, você pode fazer as considerações finais e depois, se você permitir, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Do contrário, se você puder ficar conosco até meia-noite nós podemos ficar. À vontade, só que vocês não me aguentariam até meia-noite. Não iam suportar tanta tortura.
Então, eu só vou completar isso, fechar esse quadro, né? Quando a gente está sentindo, né, essa dor do mau jeito que a gente deu, o que é que foi o mau jeito na coluna? Você fala, não sei, eu fui pentear o cabelo e mas você penteou de uma forma que você nunca penteia, você virou de ponta cabeça, fez uma acrobacia, tal. Não, eu fiz como faço todo dia. Bom, então não foi mau jeito. O que foi? Então, você está com um nível de estresse devido à não aceitação de alguma situação, os seus músculos enrijeceram, os seus nervos como que engrossaram nessa transmissão sanguínea, nessa corrente sanguínea, e devido a toda essa musculatura enrijecida, quando você vai pentear o cabelo, deu um mau jeito. Então, peraí, o que é? O que é, então, que eu não estou aceitando, não estou querendo vivenciar, não estou querendo ver, não admito. Não, então, é isso que eu tenho que perguntar para mim. Vamos relaxar, ó. Você não tem que carregar o mundo nas costas. Então, são pequenas coisas. E tudo isso começa na base da infância, da estrutura da infância, na barriga da mãe. Ninguém está dizendo, tá, que a mãe é culpada. Se tiver algum jovem aí assistindo, ou até uma pessoa madura, fala, por isso que minha mãe que é culpada disso. Não, esquece. Sua mãe fez o melhor que podia para você. Mas nem sempre o melhor que ela podia era o melhor que você queria ou que você precisava. Então, vamos lá. A gente faz a base na infância para que não tenha, a pessoa não tenha dependência no relacionamento. Tem pessoas que têm dependências afetivas no relacionamento, e isso é desenvolvido quando é criança. Aí você fala assim, mas aquele casal, um é dependente do outro, que nossa, olha, se um morrer, o outro morre 5 dias depois. Você fala assim, olha só, isso não é saudável, não. Porque isso não é um relacionamento saudável. É uma dependência, algo que eu desenvolvi lá na infância, que eu desenvolvi. E tenho que acionar e trabalhar. É a mesma coisa de chamar o meu marido de paizinho, né? Ai, paizinho, alguém já viu alguém ir dormir com seu pai? Ô, mãezinha, vem aqui, mãezinha. Espera aí. Por acaso, alguma filha vai dormir com a sua mãe, com o seu pai, com a sua mãe? Não, porque isso não é natural. Então, aí já quebra um relacionamento. Pai é pai, mãe é mãe, marido é marido, esposa é esposa e filho é filho, cada um no seu lugar. A família fica perfeita quando fica cada um no seu lugar, respeitando as emoções. Então, é isso. Se pude contribuir com alguma coisa. Nossa, demais, viu? Eu agradeço a oportunidade. Contribuí muito, viu? Tanto é que a Clarissa já tem aqui algumas perguntas, eu tantas outras. A Gênesis, o Cláudio, está todo mundo aí com uma série de perguntas. Eu vou permitir. Bem, você trouxe contribuições muito boas. Temas oportunos, assuntos oportunos que diz respeito a todos nós, né? Algum se encaixa em algum aspecto do seu tema, de algum assunto que você trouxe. A Clarissa trouxe assim algumas questões, obviamente que eu vou delimitar um pouquinho, senão ela vai querer te ocupar até meia-noite. Eu tenho tantas outras perguntas, o Cláudio, a Geise, olha, nós vamos... Edmilson, eu também tenho uma pergunta, quando tá bom. perguntar, você fala, tá? É a terceira da fila. Vamos lá, Clarissa. Oi, Clarissa. Oi, Iraci. Muito obrigada pelas reflexões. Eu tenho uma pergunta assim, sobre uma emoção específica. Se possível, eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho qual é a visão da doutora Nise para lidar com a emoção culpa.
quais as recomendações dela, né? O que ela fala sobre essa questão? Primeira coisa, é muito bem perguntado, porque ela fala, inclusive, nesse livro aí, sobre a culpa. Ela diz que a culpa não existe. Aí você fala, como assim? Espera aí, eu sinto culpa porque eu acho que deveria ter feito tal coisa, eu não fiz, ou então porque eu fiz e não deveria ter feito, porque eu deixei de fazer, de jeito nenhum. Por que não? A culpa é algo que a gente assume como um peso na vida da gente, querendo nos castigar. Isso é algo que vem já muito, de séculos e séculos atrás, que existia o castigo. Então, quando você pega o Evangelho, você vê lá que Jesus não castiga, Deus não castiga ninguém, não há o pecado. Então, na nossa psicologia espiritual, a gente está muito vivenciada como que eu cometi um pecado, quem comete um pecado cometeu um erro grave, é culpado, quem é culpado, então, não pode ser perdoado e está exilado no inferno. A gente traz isso com a gente. Então, olha só, eu não sou culpada de nada. Se eu provoquei alguma situação, eu fiz alguma situação que eu acho que não deveria ter feito, eu posso realmente me perdoar, procurar a pessoa e falar, ó, desculpa, foi mal, eu estava nervosa, irritada, falei mesmo, desabafei, enfim. Me desculpa, me perdoe, que a minha intenção não foi criticar, mas foi te dar uma resposta, fui agressiva, fui não sei o quê. Ok. Se a pessoa me perdoar, ótimo. Se ela não me perdoar, porque o perdão a gente não faz assim na hora, a gente tem que trabalhar um pouquinho aquilo dentro da gente e fazer com que ele não gere mais emoção, que ele se dilua, né? Então, aí a gente vai seguir. Perdoou, tal, falei com a pessoa, botei para fora. Eu já fiz o primeiro ato, o primeiro passo do Evangelho, que foi reconhecer que algo estava errado. Reconheci. O segundo ato já foi o arrependimento. Eu fui lá e me desculpei. E a terceira atitude é reparar. Qual é a reparação? Eu vou fazer um bem para aquela pessoa ou para qualquer outra pessoa que eu tenha condições e procure para fazer um bem. Um estranho, uma ação de caridade, uma ação de bem. Agora, a pessoa que diga eu não desculpo, não perdoo jamais, então aí, meu amor, você pode dizer assim para ela, olha só, então agora o problema é seu, porque eu já me arrependi, já reconheci, já tomei os meus passos e pronto. Agora, essa outra parte é com você. Você é que vai ter que trabalhar o perdão com você. Não é mais problema meu. Porque quando nós passamos pela situação, nós passamos, muitas vezes, fizemos o melhor que a gente podia. Então, a gente está analisando a gente hoje, com a cabeça de hoje, mas com uma cabeça que a gente não tinha ontem, com uma experiência que eu não tinha ontem. Então, como é que eu posso me julgar? Se o pai não julga, por que eu vou me julgar? Por que eu vou julgar o outro? O outro agiu mal comigo. Aí eu vou fazer a pergunta. Você fala assim, porque o outro é culpado de ter feito isso. É culpado? Então, vamos lá. Quando o outro tomou aquela atitude, o que gerou em você? Gerou uma raiva. Uma raiva, provavelmente, porque você não pôde responder na hora, do jeito que você queria, dar resposta, falar tudo que você queria, falar na cara, ou não podia falar para aquela pessoa, você teve que engolir.
E quando você engole aquilo, aquilo vai fazendo uma mágoa. E aí você somatiza. Mágoa de não ter espalhafatado lá a sua raiva naquele momento, e a culpa. Então, nós nos culpamos demais, nos cobramos demais e nos desrespeitamos demais. Nós não respeitamos nossas emoções. Espero ter. Muito obrigada. Excelente, muito boa. Bem, eu tenho uma pergunta, mas a Mirella, ela gostaria também de fazer uma pergunta. Mirella, eu cedo minha vez para você. Mirella. Oi, Edmilson, está me ouvindo agora? Oi, Mirella, tudo bem? Oi, Iraci, tudo bem? Adorei a palestra, acho que todos nós, espero que você possa voltar mais vezes, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você meio que respondeu já parcialmente nessa última pergunta, mas em relação à depressão, né? Você falou da questão do vazio existencial e algo que geralmente é recomendado é a questão do trabalho, né? Então, eu gostaria de ouvir de você como você enxerga a terapia, né, através do labor, do trabalho, da doação do tempo, como que essa convivência com o próximo, né, da doação realmente do trabalho e de estar disposto a ajudar o outro, de que forma que isso vai transformar as emoções intimamente, né? Qual que é o limite entre fazer essa doação como forma de terapia, mas também de exercício da caridade, mas como que isso pode ser, como você falou, até uma certa fuga, né? De trabalhar alguns sentimentos de algumas outras formas, de que forma que isso pode ser uma fuga? Como encontrar esse equilíbrio entre a doação, o trabalho, a caridade como forma terapêutica, como forma de libertação de alguns sentimentos negativos, mas como que encontrar o equilíbrio para que isso não se transforme numa fuga, né? Como você falou. Gostaria de ouvir um pouquinho mais. Então, a depressão é algo que está, assim, abalando, na verdade, o mundo, né? Porque por conta de toda essa pandemia, de toda essa situação que gerou uma convivência mais forçada, de uma forma mais forçada. Então, quando nós nos sentimos angustiados, porque a depressão ela começa com uma angústia que você não sabe o que é algo no teu peito, é um vazio que você não identifica, não explica e não sabe por que você sente. Exatamente porque o que você está vivendo não está te preenchendo. Você vai falar, mas a minha vida é perfeita, eu tenho filhos, tenho marido, esposa, tá tudo perfeito. Ok, não está perfeito, porque quem é você? Você não está se reconhecendo. Nesse contexto de vida que você está vivenciando, você não está se reconhecendo. Aquilo não está preenchendo você. Você busca algo que te preencha, que te dê prazer, que te dê satisfação. Nós precisamos de prazer. Nós estamos encarnados. Precisamos ainda de sentir prazer. Prazer na alimentação, prazer no divertimento, prazer no passeio. É normal, nós precisamos de tudo isso. Como também quando a gente vem ajudar na caridade. É fundamental. O primeiro passo é bem difícil a gente dar para começar a caridade, porque a gente começa com o primeiro passo assim, mas eu não tenho vontade. Mas eu não queria ir. Deixa que eu vou amanhã. Eu não estou bem para ir. Quando eu estiver bem, eu vou. Começou errado. Porque quando você não está bem para ir, é o momento que você deve ir. Porque quando você faz esse movimento de sair, de ajudar, de fazer alguma coisa para alguém, você fala, eu vou sair e vou encontrar um morador de rua e vou ajudar um morador de rua. Eu não quero nem sair, nem queria encontrar um morador de rua e também tão pouco ajudar alguém agora. Eu queria ficar quieta dentro do meu quarto.
Ok, mas eu quero me libertar desse vazio. Eu quero fazer o bem para mim. Então, eu vou fazer o bem para mim. Eu vou me vestir, vou me arrumar, vou me botar para cima e vou procurar um mendigo, um morador de rua, levar um alimento para ele, perguntar para ele por que ele está naquela situação, o que gerou. Vai começar a ativar várias áreas no meu cérebro. Vai ativar muita coisa, porque quando eu estou perguntando para ele o que gerou, a gente não imagina muitas vezes que aquele morador de rua é um empresário quebrado, alguém com a família destruída. Não estou dizendo ser vítima, não, porque às vezes são pessoas de muito difícil gênios, né? Então, mas aquilo vai acionar em mim algo que se chama sombra. E tem uma sombra lá, que toda sombra ela não é má, mas eu preciso conhecer ela. Porque o que incomoda lá no outro, o que o outro faz, que incomoda em mim, é a minha sombra. Então, eu não tenho que perder a sombra, quero que ela desapareça, eu quero destruir a sombra, não pode existir. Não. Sempre vai existir, porque nós vamos identificando quem nós somos. Então, a caridade, ela é muito importante, porque quando você acaba de fazer aquele ato, fazer aquela situação, cumprir aquilo que você planejou naquele momento, primeiro, você saiu, você se sentiu melhor. Você se sentiu um pouco melhor do que lá dentro, enfurnado numa cama. Você fala assim, até que valeu ter saído, né? Então, quando for amanhã, eu vou sair outra vez. Mas aí chega amanhã, você não vai querer outra vez e você vai pensar da mesma forma. Não quero. Mas lembra do momento que você saiu e que até foi bom, melhor do que ficar em casa? Quando você ajudou aquela pessoa que te encheu o coração, falou cheio de gratidão, obrigada para você, e você vendo a condição dela, que é com certeza pior do que a sua, mas não precisa encontrar uma pessoa pior do que eu. Eu, por exemplo, posso encontrar uma pessoa muito bem de vida, maravilhosa, e que está passando um problema seríssimo, que um filho se suicidou, que não sei o quê. Por que não eu dizer alguma palavra que eu possa para acalentar aquela pessoa naquele momento? Se eu não tenho nada material para dar, eu estou dando de mim. E quando eu dou de mim, o retorno é dobrado. A mão que estende oferecendo rosas acabam perfumadas. Chico dizia isso. Então, nós precisamos fazer esse movimento. Tem que ter um movimento de esforço. E é preciso, na maioria das vezes, tomar uma medicação para dar uma certa estabilidade, uma equilibrada, para que eu tenha forças superiores àquilo e consiga caminhar, consiga lutar. A minha maior luta sempre vai ser comigo mesmo, não é contra o outro. Porque eu conheço todas as armadilhas que eu mesma arrumo para que eu não faça, não realize, não concretize, depois olho no espelho e falo assim, ai, minha vida nada dá certo, eu sou a vítima. Sou a vítima, porque eu não tenho ninguém para culpar, né? Então, são pequenos gatilhos que a gente tem, mas que a gente tem que enfrentar. A gente passa por cima dele. Excelente. Obrigada pela lembrança. Eu gostaria de mais uma pergunta. Do trabalho. Bem, só para agradecer aqui, Geise, agradecendo a lembrança do... só agradecendo a Edmilson, a lembrança aqui da Iraci em relação ao trabalho, como ela falou, o trabalho voluntário é importante, mas também o trabalho formal, né? Importante é a ocupação útil que motive as pessoas a elas se superarem sempre. Obrigada, Iraci. Muito. Eu vou passar a palavra
E a Geise, logo depois que você fizer a pergunta, como nós já passamos do nosso horário, você faz então a última pergunta e logo depois eu vou pedir que você faça a prece. Tá, Tá tá bom? ótimo. A Ótimo. última a gente se estendeu um pouco mais, isso é fora do comum, mas é maravilhoso porque nós temos uma pessoa de fora hoje e a gente sempre abre exceções porque é tão rica, tão rico que você trouxe, né? A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você iniciou a sua palestra hoje, você falando sobre pessoas controladoras, né? O que a doutora Anise da Silveira, como ela traz, que são essas pessoas e tal. Eu queria saber, na sua opinião, e baseado no conhecimento que você tem e no contato que você teve com a doutora Anise através da psicografia, como chegar a uma pessoa que a gente vê que está se afastando cada vez mais do convívio, das pessoas se sentindo infeliz, e a gente de fora, porque a gente percebe muito mais de fora do que a pessoa que é realmente, né? E que muitas vezes não aceita que você diga, e é uma pessoa da família, e ela é extremamente controladora, e todo o resto da família fala a mesma coisa, é a mesma. E é difícil chegar nessa pessoa e ela procura muito para saber, porque ninguém me procura, porque ninguém gosta de mim, porque as pessoas não se, sabe? E as pessoas realmente acabam se afastando exatamente porque ela cobra muito e quer controlar muito as coisas. Então, o que você acha nessa sua experiência junto à doutora Anise e escrevendo esse livro que você escreveu? O que você acha, como chegar numa pessoa assim, para poder ajudá-la? Bom, o primeiro passo é mostrar a essa pessoa que nada na vida está sob o controle dela e nem de ninguém. Vamos conversar sobre controle? Eu não tenho controle de nada. Chega e fala para ela, eu não tenho controle de nada, nada da minha vida. E, por um outro lado, eu não quero que ninguém controle a minha vida. A gente pensa assim, você pensa assim, e chegando nela, trazendo isso, dizendo que, mostrando a ela que ela não é vítima, que as pessoas se afastaram dela porque ela afastou as pessoas do convívio dela, com a atitude dela. Porque a doutora Anise fala assim, olha só, você quer controlar a vida de todo mundo? Porque eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo com meu irmão, com meu cunhado, que estão com problema lá. Na verdade, eu não tenho que resolver nada, o problema não é meu. Eu estou me metendo na vida dos outros, dando palpite quando eu deveria calar minha boca, porque ninguém veio pedir palpite. Então, fazer ela enxergar esse outro lado, dela se posicionar quando alguém pede a ela a posição. Né? Mostrar a ela que isso, na verdade, é uma fragilidade que ela tem, de medo de perder as pessoas da família. Mas ninguém é dela. Exato. Ninguém é dela, mas ela tem um medo de perder as pessoas da família. Então se mete na vida de todo mundo e todo mundo vai, um por um, vai criando conflito com a pessoa, vai fazendo uma mágoa, vai fazendo um desajuste e ela vai se enchendo de mágoa. Na verdade, e vai afastando todos. Ela tem mágoa de todo mundo, porque todo mundo fez alguma coisa para ela. Ela é a vítima. E a pessoa controladora, ela é assim, ela é a vítima. Porque se você sair com ela para comer alguma coisa, sai 3, 4 pessoas para comer alguma coisa, ela vai falar, vamos comer isso? Aí o outro fala assim, eu queria comer isso. Não, vamos comer isso, a gente divide, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se for a opinião dela, tá tudo bem. Se todo mundo comeu forçado e não gostou, o problema não é dela, é dos outros. Mas, se a opinião do outro prevalece, ela vai reclamar daquilo que ela comeu o tempo inteiro. Que estava ruim, que estava isso, estava aquilo, e a culpa é sua. Porque se você não tivesse
querendo comer isso, eu não estava sendo obrigada a comer isso. Então, ela tem que enxergar que ela não é vítima. É o primeiro passo a enxergar que ela não é vítima. Falar com muita delicadeza, muita docilidade, mas mostrar esse lado dela não ser vítima. Das pessoas esperarem ela de braços abertos e ela chegar lá para querer se meter na vida da pessoa, escafunchar a vida da pessoa, dar palpite, dar opinião. Ela não quer dar opinião, ela quer que a pessoa faça aquilo que ela acha que deve. Né? Então, é trazer esse outro lado para ela, vendo que ela não é vítima, que ela não pode controlar a vida de ninguém, nem a dela, porque se ela controlasse a vida dela, ela não estava do jeito que ela está. Muito bom. Isso Excelente. Né? Então, bem, acho que é por aí. E muito bem colocado. Eu quero agradecer a sua participação, muito rica. Desculpe ter explorado você bastante, né? Que nós passamos Imagina. um tempo estimulando você a colocar essas maravilhas dessas orientações para nós. Bem, gostaríamos de poder ficar mais tempo, mas como você sabe tanto quanto eu, que é a presidente de uma casa, sim, que a gente tem horário. Bem, eu vou pedir, então, a Geise que faça a prece e agradeça a nossa Iracy. Eu agradeço a todos que me ouviram até agora, pela tolerância de ficar aqui me aguentando, e sei que foi com carinho e com muita paciência. Tá? Eu agradeço muito, eu agradeço enormemente o convite. Carinho de vocês.